bem? Está começando agora mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre um gênero textual chamado fábula. Peguem o livro de vocês de língua portuguesa. Vamos lá para a página 70 e 71. No início da página 70 está escrito assim: antigamente contavam-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. São histórias curtas chamadas fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo, que está com um corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Vamos ler a fábula? O corvo e a raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Essa fábula foi escrita por Esopo. Como eu disse no começo, as fábulas eram histórias inventadas pelo povo onde se usavam animais para trazer uma lição. Geralmente, numa fábula, sempre nós vamos ter uma moral. Lá no finalzinho da fábula, vocês vão ver escrito moral, que é a lição que aquela fábula quer nos trazer. Quem inventou essa fábula foi o Esopo. Ele era um antigo escravo que contava muitas histórias. As suas histórias ficaram conhecidas e nós vamos estudar várias histórias dele. Nessa fábula, nós vemos a esperteza da raposa, quando ela começa a elogiar o corvo só para ele abrir a boca e derrubar o queijo. O corvo, ouvindo seus elogios, acreditou nela e abriu a boca para mostrar a sua bela voz. O que aconteceu? Acabou ficando sem o queijo. Lá no final está escrito a moral, que é a lição que essa fábula nos traz. A moral dessa fábula é: cuidado com quem muito elogia. Estão vendo, pessoal? Às vezes, quando alguém está nos elogiando demais, tem alguma coisa aí por trás, hein? A pessoa está querendo alguma coisa. É isso que essa fábula nos ensina. Agora, nós vamos para a interpretação do texto. Número 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Lembra, pessoal? Foi quem você imaginou? Lembra quando a professora leu antes de começar a fábula? Quem vocês acham que vai ficar com o queijo? Quem que vocês imaginaram que ia ficar com o queijo? Depois que vocês responderem, vamos para número 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior. Há parágrafos. O que é parágrafo mesmo, pessoal? É um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto. Então, gente, esse texto não está escrito em versos, como a gente trabalhou lá nos poemas, naquela cantiga também. Era tudo em versos, lembra que era frases curtinhas e não tinha parágrafo? Esse texto já é diferente, ele tem parágrafo. Pode notar, que antes de começar as frases, um corvo roubou, depois lá chegou perto, ouvindo os elogios, tem um espacinho aí de um dedo. Esse espacinho é chamado de parágrafo. Se esse espacinho é o parágrafo, quantos parágrafos tem esse texto, pessoal? Olha lá. Quantos vocês acham que tem? Nessa atividade número 2, vocês vão fazer o seguinte: na letra A, vocês vão pintar os espaços que estão nas frases aí que eu falei para vocês no texto, tá? Que são os parágrafos. Então, achem aí os espacinhos e pintem a cor que vocês quiserem. Depois, complete aí na B com o número de parágrafos que vocês encontraram no texto. Tá aí, esse texto tem, daí no quadradinho vocês vão colocar quantos parágrafos tem esse texto. Tem 1, 2, 3, 4. Quantos vocês acharam aí? Vamos para o próximo exercício. Número 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens desta fábula.
Vocês se lembram quem são os personagens desta fábula, pessoal? São 2, né? Então, encontrem aí e façam um círculo neles. Número 4. Coloque um X no quadradinho com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo por quê? Porque ele ganhou, porque ele fez em casa, porque achou ou porque roubou? Lembra, pessoal? Por que ele tinha um pedaço de queijo? Se vocês esqueceram, é só voltar lá no texto e conferir. Número 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Olhem lá também. E na número 6 está escrito assim: marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar ou tirar o queijo do corvo. Essa está muito fácil, né, pessoal? Depois tem mais 3 atividades que a professora fez aí para vocês fazerem no caderno e na plataforma, tá? A número 1 diz assim: o texto que lemos é uma cantiga, uma fábula ou um poema? Vocês se lembram que tipo de texto é esse, pessoal? Depois, quem escreveu esse texto? Se vocês esqueceram, é só voltar lá no texto e ler, tá, pessoal? Depois que acaba o texto, depois que tem lá a moral, nós temos o nome de quem escreveu esse texto, tá bom? Por último, vocês vão copiar o segundo parágrafo do texto. Vocês vão copiar no caderno, tá, pessoal? Para que a professora possa ver como que está a letrinha de vocês. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!